Olá a todos! Nesse vídeo vou explicar para vocês como implementar o método da exaustão no GeoGebra. O método da exaustão nós podemos utilizar para fins teóricos, para, por exemplo, calcular áreas de circunferência, ou até mesmo calcular o valor de π. E isso foi um método que Arquimedes usava para aproximar o número π. E no que se baseia esse método da exaustão? A ideia é criar um círculo, tentar calcular a área do círculo fazendo aproximações por polígonos que estão inscritos nesse círculo. Quanto mais lados esse polígono regular tiver, mais próxima a área desse polígono estará da área do círculo. Então, para implementar isso no GeoGebra, a primeira coisa que precisamos é de um círculo. E eu vou construir um círculo centrado na origem raio 1. Aqui existem no GeoGebra diversas formas de fazer isso, só que eu vou fazer usando o comando curva. E isso vai ter um porquê mais para frente. Então eu vou parametrizar a curva usando o seguinte comando. Coloco curva e a primeira coordenada sendo cosseno t, segunda coordenada seno t, a variável é t, valor inicial 0, valor final 2 vezes π. Então, parametrizei o círculo centrado na origem e raio 1. Eu vou até dar um zoom aqui para visualizar melhor o círculo. Como a nossa ideia é construir polígonos que estejam inscritos na circunferência, a ideia aqui para tentar transmitir para o aluno ou para você mesmo que estiver trabalhando aqui no GeoGebra essa noção de ter um polígono com muitos lados, eu vou criar aqui um controle deslizante. Então eu clico nesse botão aqui, clico na tela. Como eu quero o número inteiro, eu vou aqui em número inteiro. E aí, bem, para você formar um polígono, você precisa de no mínimo 3 lados, né? E aqui, digamos que eu trabalhe com um máximo de 100 lados. Não coloque valores muito grandes, porque senão pode ser que o GeoGebra comece a travar, a depender do computador. Então, trabalhe com 100, que uma sugestão que eu te dou, porque já dá para transmitir uma boa ideia, né, do que significa esse método da exaustão. Agora, o nosso próximo passo é o seguinte: para você construir polígonos inscritos na circunferência, a ideia é colocar pontos dentro dessa circunferência. Então, é por isso que eu estou usando a parametrização, que eu vou utilizar justamente isso. Só que, como eu vou construir, por exemplo, polígonos regulares, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ângulo aqui, que corresponde a 2π, eu divido em n pedaços, e aí eu vou fazendo o quê? Eu vou caminhando de 2π sobre n em 2π sobre n. Como assim? Simplesmente vou criar uma sequência, e aí eu vou digitar sequência. Aí tem uma parte aqui, ó, expressão, variável, valor inicial, valor final. Se você dá um Enter aqui, e aí qual a expressão que você vai colocar? Você vai avaliar o A de 2π, 2 vezes π, vezes um j, esse j que vai ser a variável aqui na sequência, dividido por n. Que aí nesse caso, o que você fez? Você pegou os 2π, ou seja, uma volta completa, dividiu em n pedaços, e esse j ele meio que vai fazer o seguinte: pegar o primeiro pedaço, o segundo, terceiro, até o nº pedaço. Então você coloca aqui variável j, valor inicial 1, valor final n. Pronto, você marcou os 3 pontos que estão na circunferência, porque você está pensando em n igual a 3. Só que não dá para visualizar ainda o polígono, né? Então eu vou no campo de entrada novamente e digito polígono. Opa, já veio aqui lista de pontos. A lista de pontos, vocês podem observar aqui em verde, é chamado de L1. Então eu vou colocar L1. Aqui observe que apareceu esse número T1. Esse T1 representa a área do nosso polígono. Então, no caso, a área deste triângulo aqui está sendo igual a 1,3. Eu vou até clicar em opções, arredondamento, e vou trabalhar com mais casas, porque o padrão aqui para mim é 2 casas. Vou trabalhar com 4 casas, por exemplo.
Então, a área do nosso triângulo é 1,299. Como a área do círculo é πr ao quadrado, só que o nosso raio é igual a 1, então a área do círculo vai ser igual a π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um número que é π menos esse T1 e vou dar um Enter. Esse B que vocês estão visualizando aqui, que é de 1,8426, é justamente o quanto que você está cometendo de erro, né? Ou seja, você tem a área do círculo que mede π, a área desse polígono que mede 1,299. Esse B corresponde ao quanto que você está errando ao afirmar que a área do círculo é a área do polígono. É claro que realmente com n igual a 3 não fica muito legal. Mas com n igual a 4, observe que o B vai diminuindo, 1,8 para 1,14. Agora, se você faz para n suficientemente grande, observe que cada vez mais os polígonos vão preenchendo o círculo. E cada vez mais o B se aproxima de zero. Então, observe que já daqui a pouco nós vamos ter o primeiro número diferente de zero só depois da terceira casa. E assim por diante. E já visualmente já não dá para perceber muita diferença. Então, para uma quantidade n de lados muito grande, o erro que você vai cometer é muito pequeno. Assim você consegue uma aproximação do número π através desses polígonos. Por quê? Porque observe o seguinte, para você calcular a área de um polígono, você pode construir triângulos e áreas de triângulos nós sabemos lidar. Então, por exemplo, que nem aqui que nós temos um polígono de 5 lados, você pode construir 5 triângulos. Basta você ligar cada vértice ao centro aqui do círculo e aí você acaba montando 5 triângulos e são 5, nessa situação onde eu construí polígonos regulares, são 5 triângulos de áreas iguais. Então, com uma ferramenta de cálculo 1, você consegue até calcular a área desses triângulos e, ao mesmo tempo, quando você consegue calcular para n muito grande, qual é o valor da soma das áreas dos triângulos. Na verdade, a gente sabe, é igual a π. Então, a ideia é essa do método da exaustão. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.